E agora, no Mistura Fina, é hora de Você e Companhia com Raquelzinha Graça, nossa consultora de marketing pessoal e também de etiqueta. Vai falar num problema que muita gente convive rotineiramente: crianças problemáticas visitando a casa dos outros. Você promove uma festa na sua casa e entre os convidados aparece uma criança que não tem limites, daquele tipo que os pais não chamam atenção e que começa a tumultuar o ambiente. O que fazer? Esse é o nosso tema de hoje, aqui no Você e Companhia, na volta triunfal dela, poderosíssima Raquelzinha Graça, após um período de férias, está de volta aqui, matando a saudade. Aliás, Raquel, tem que dizer que essa pergunta veio da Maria do Carmo, lá no Jardim América, entendeu? Que pediu para você fazer um comentário a respeito desse tipo de situação, que não é muito rara, não, né? Não, não é não. É bem comum e eu fico muito confortável de falar isso como mãe, como educadora. Realmente, é delicado e tem que ter assim, um jogo de cintura das duas partes, da anfitriã, no caso, e da pessoa que tá levando a criança naquele lugar, né? Cabe ao anfitrião dar uma dica se o convite é extensivo à criança ou não. E cabe a gente ter nós que temos filhos, sabemos se vamos ou não levar, se podemos ou não, se temos condição de deixar essa criança sem frequentar, né, nesse dia, ou se levarmos. A gente tem que ter um bom senso com isso. Por exemplo, numa festa de casamento, senhor e senhora, tá claro que não é para levar criança. Então, não insistam, não é para levar a criança. E não é porque é ruim, não. Isso é até uma chance para o casal ter um momento deles. Porque quem tem criança, às vezes, fica muito envolvido com a criança, não tem aquele namoro que tinha antes. Então, é bom. Então, não leve. E faça isso por vocês, né? Programe-se. E deixe com uma avó, deixe com uma cuidadora, deixe com uma babá, deixe com uma irmã, um tio, um padrinho. E aproveita esse momento. Agora, se não tem esse entrave de levar, que pode levar a criança, que não podemos chamar de entrave, né, gente? Porque criança é sempre bem-vinda. Então, isso tem que ser um trabalho a longo prazo. Começa a sair com sua criança desde cedo e ensinar e dar o exemplo do bom comportamento. Aí você não vai ter problema. Quantas vezes que a gente já foi em casamento, em festa, e levou criança, elas se comportaram bem. Eu, assim, como mãe, eu sempre levava alguma coisa que distraísse a criança, né? Minhas filhas, na época. Eu sempre levava, quando não um casamento, mas numa visita, eu levava um lápis de cor, um papelzinho para colorir. Eu sempre usei essa carta na manga. Agora, quando a situação está criada... Este é o ponto. Aquela criança que chega, que mexe nas coisas, que abre gaveta, que chuta o cachorro, que bate no amiguinho, que desrespeita o adulto e que a mãe e o pai só ficam naquela atitude: ô filhinho, não faz isso não. Ai, Renato, gente, é porque isso eu penso no antes, né? Eu acho que muita gente pensa assim: eu vou tirar tudo da minha casa para minha filha não criar esse hábito ou não machucar. Não é por aí, mães. Deixe tudo, não tire nada do lugar. A criança tem que saber o limite dela. Então, o bom é falar: olha, isso aqui, essa sala, é da mamãe, é do papai, é da casa. Então, deixe tudo no lugar. Então, não é seu, é para as visitas. O seu reino é o seu quartinho. Aí libera o quartinho para o menino, porque eu já vi exemplos de pais que, assim, tem o quarto do menino, mas o quarto do menino ele fica engessado lá dentro. Ele não pode brincar, ele não pode esparramar os brinquedinhos. Não, pode sim. Deixa um espaço para o menino. Para aí ele vai aprender a respeitar. Mas quando leva essa criança, os pais é que devem chamar a atenção. E se não chamarem? Você tem que sofrer. Você sofre e você tenta assim. Quando estiver incomodando só você aguenta. Mas e na hora que estiver incomodando um terceiro convidado?
Não é complicado? Então, gente, essa oportunidade, né, da gente apresentar esse tema é justamente isso, para a gente acordar, porque a gente às vezes está com a criança e fica tão entusiasmado de conversar que esquece, não vê o que a criança está fazendo. Aliás, Raquel, você tocou num ponto interessante, que é aquela coisa de repente, os pais não perceberem o que a criança está fazendo de ruim, achando que aquilo é bom, ou seja, acha que o filho está agradando, que está fazendo sucesso para papai e tal, quando na verdade o menino está sendo um entrave, realmente, criando uma situação constrangedora, né? É muito constrangedor até de falar, mas a gente está aqui e vamos falar, né? Tem situações, por exemplo, cachorro em casa, né? O cachorro é mansinho, mas na hora que entra uma criança, o caos está instaurado, né? Então, o que a gente pode fazer? Prende o cachorro, né? Como uma boa anfitriã, porque o cachorro prende o cachorro, já é uma manobra. Tá puxando o cabelinho da outra criança, que é aí que pega, né, Renato? Às vezes tem duas crianças, uma de 3 anos, a outra de 7. Aí o pequenininho fica pentelhando. Ou ao contrário, o maiorzinho quer carregar o pequenininho. E os pais ali precisam... Isso, gente, nós estamos imaginando uma situação assim, uma visita formal, dentro de casa, não num sítio. Vejam bem, quando é um sítio, uma coisa, a gente tem que aguentar e tem que sobreviver a isso, né? Mas uma visita formal, mas a dica que eu dou é de preparar essa criança antes, sabe? A criança, ela é capaz, ela é criativa, ela é inteligente, ela é uma tela. Eu falo que a criança é uma tela virgem de computador, que você vai julgando a informação e principalmente com exemplo. Então, se a criança vê o exemplo do pai ali, dos pais que têm um comportamento gentil, ela é. Agora, hoje uma criança hiperativa é muito comum, até por causa da globalização, do monte de informação. Você solta uma criança, por exemplo, que não sabe ler, que não é alfabetizada, e fala assim... ela não sabe ler, mas se você soltar no supermercado, fala, vai lá e busca um danoninho. Ela sabe onde ir, vai e pega direitinho. Ela sabe ler? Não. Mas ela tem tanta informação que ela reconhece. Então, e a criança, então, gente, se ela aprende isso, ela aprende as normas de comportamento. E é desde cedo. Eu não estou, vejam bem, eu não estou idealizando uma criança robozinho, não. De jeito nenhum, que eu gosto é das crianças levadas, porque elas são criativas, elas são divertidas, elas não são mal-humoradas, que eu não gosto de criança que faz careta, né? Aquela criança que você fala oi e apoia língua para você, ninguém merece. Mas a criança assim, que te questiona, que fica ali te chamando, quer atenção. Então, eu acho que a gente sobrevive. Questão de bom senso. Bom senso. E uma dica que eu dou é a gente, assim, conviver, pelo menos na época que a gente está com crianças, a gente procurar se relacionar com casais que têm crianças, que eles são mais tolerantes, não é? Porque a gente não pode nem, por exemplo, numa casa de uma idosa, de uma tia, de uma madrinha que já tem todo o metódico, mas a gente tem que seguir a linha do anfitrião. Então, o comportamento andando para esse lado, é por lá que nós vamos. É isso aí, valeu pela sua companhia, muito obrigado, Raquel, seja bem-vinda novamente aqui ao Mistura Fina. O prazer é meu. Valeu, até semana que vem.